Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Elas em Movimento na Liderança Feminina, um podcast que inspira, provoca reflexão e fortalece a liderança feminina nos mais diversos contextos. Eu sou a Olga Brandt e, junto com a Dayana Vollmeister, te convidamos a uma conversa transformadora sobre mulheres que assumem protagonismo, que constroem caminhos com estratégia e que não apenas ocupam espaço, mas criam novos horizontes. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma jornada de algumas de nós que algumas de nós já viveram ou estamos vivendo, e que muitas, por algum momento, pensam em viver. A transição do corporativo para um negócio próprio, mas com um olhar diferente. Não como fuga ou por não termos oportunidades, mas sim como uma escolha. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, a Dai irá nos apresentar essa convidada especial. Dai, por favor. Obrigada, Olga. Oi, pessoal. Tô super animada para esse papo que vai acontecer aqui. A gente fala de ter opção, né? E é tão importante ter opção na carreira. E eu acho que é por isso que esse papo me anima tanto. É, Hoje a gente tem um episódio com a Dani Palomba. E eu vou ler agora, porque vocês sabem, né, que eu faço, dou uma stalkeada na vida dos convidados. A Dani é mentora de negócios digitais, estrategista e empreendedora brasileira que deixou a vida corporativa para seguir o caminho do empreendedorismo e hoje mora nos Estados Unidos. O trabalho dela é voltado para o desenvolvimento e posicionamento profissional das mulheres. Ela não só ajuda a identificar o valor do que a mulher já sabe fazer, como transforma todo esse conhecimento em fonte de renda estruturada no ambiente digital. Se você quer clareza, mindset empreendedor e um negócio com propósito, a Dani é uma super referência. E a Dani já é minha melhor amiga. Eu vi que ela tem um gato, ou eu vi um gato no timeline dela, então ela já considero Dani minha melhor amiga. Ela consegue integrar toda essa experiência profissional com a maternidade de crianças absolutamente lindas, e ela faz isso de um jeito humano, generoso e real. O Instagram dela é muito legal, porque dá para ver isso na prática. Ela tem lá um conteúdo estratégico, tem muito carinho e aquela dose de autenticidade que faz muita diferença quando a gente está começando um reposicionamento de carreira. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, posicionamento digital, produtos que realmente convertem e como manter a saúde mental e propósito enquanto se constrói um negócio. E assim, gente, não percam o Instagram da Dani, sério. É uma aula de como ser generosa consigo mesma. Dani, um prazer enorme te receber aqui e que bacana tu ter aceitado o convite, significa muito pra gente. Imagina, obrigada pelo convite, obrigada por ter aceitado minha jogada. Me joguei, falei, ó, eu queria. E ela super topou, então estou muito feliz de estar aqui, compartilhar e bater esse papo com vocês. Ótimo. E conta pra gente um pouquinho mais aí sobre a Dani. A curadoria, assim, da Dani é perfeita, tá? Eu sei que Foi fica ótima. faltando até palavras para depois. Mas, né, a gente gostaria de ir um pouquinho mais a fundo. Conta pra gente um pouquinho, faz um resumo da Dani pra gente. Nossa, o resumo é um desafio, né? Eu estava pensando esses dias que eu tenho mais tempo de carreira do que qualquer outra coisa. Eu tenho 44 anos e eu tenho 30 anos de carreira, comecei a trabalhar super nova. E antes de trabalhar com a carteira profissional mesmo, eu fiz ovo de Páscoa para vender, para poder pagar a viagem do colégio, eu fiz trufa, porque eu queria comprar como é que chama aquele que coloca o CD dentro para ouvir? Discman. Discman, né? Discman. Discman. E eu sou filha de três, sou mais velha de três mulheres em casa e a gente é a idade muito perto, assim. Então, eu entendi que eu ia ter que começar a trabalhar se quisesse estudar numa escola particular, se quisesse conquistar as coisas mais rápido, porque meus pais não teriam condição de dar o estilo de vida para todas nós, né? Investir isso nas meninas também, nas minhas irmãs. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu posso falar para vocês que eu adoro trabalhar. Trabalhar é um pilar da minha vida. Transbordar, aprender, entender, me desenvolver, crescer é uma coisa muito forte na minha vida, mesmo com a maternidade também sendo tão forte.
eu conquistei meu primeiro trabalho vendendo assinatura de revista na rua, e aí eu vendi para quem seria meu primeiro gerente, meu primeiro gestor dentro de uma empresa, e foram 16 anos de corporativo, e eu sou muito grata, eu não acredito nesse posicionamento de que você trabalha para construir os sonhos dos outros, porque dentro do corporativo, ainda mais se você tem um protagonismo na sua carreira, a gente tem tantas possibilidades de crescer, de se expandir, de conhecer pessoas, de desenvolver habilidades, que a gente leva isso para a vida toda. Então, quando eu vejo as pessoas falando, você tem que parar de trabalhar para os outros e construir os seus próprios sonhos, eu falo, será que é isso mesmo? Porque eu não seria metade do que eu sou hoje se eu não tivesse passado esse tempo todo dentro do corporativo, né? Mas a minha desconexão corporativa aconteceu quando eu decidi que eu queria ser mãe, e eu sempre quis ter 3 filhos. Deus foi generoso e me deu os 3 filhos que eu queria. Mas eu sempre quis ter 3 filhos, porque eu tenho mais 2 irmãs, e as minhas irmãs são, assim, amigas minhas, né? E eu percebi que a vida das gestoras acima de mim, das diretoras, elas não fazia sentido para mim. Uma vida tão corrida, desafiadora, apertada com a família. E essa desconexão me tirou do corporativo. Não foi o salário, não foi a empresa, não foi plano de carreira, não foi gestor ruim, não foi oportunidade de crescimento, foi essa desconexão com a vida. E começar a empreender antes de sair do corporativo, para mim foi muito importante para manter a minha autonomia financeira e não sair por fuga. Sabe quando a gente chega no limite e fala, não, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso, e aí vem os nossos desequilíbrios, e as pessoas, elas esquecem tudo que a gente fez e olham só para o que está acontecendo, medem a gente, né, por um desequilíbrio, por um piti dentro da empresa, que na verdade é só a válvula de pressão explodindo, né? E eu não queria que isso acontecesse comigo. Não, eu quero sair com rotina estabelecida, eu quero sair com dinheiro entrando, quero sair com a certeza de que eu posso construir um negócio e fazer ele dar certo, para eu não ter que voltar para o corporativo. Também era um objetivo meu, eu não queria voltar, né? Sair, eu quero sair. Então, eu comecei a empreender com 28, eu trabalhava na empresa 12 horas, às vezes 14 horas no dia, e 2, 3 horas do meu dia eu trabalhava fazendo meu outro negócio, meu plano B. E eu comecei com vendas diretas, também foi um baita desafio, principalmente de julgamento, porque as pessoas falam para mim, não, você caiu num golpe, você está jogando seus diplomas fora. Eu tenho várias formações dentro do mercado corporativo, estrategista, inovação, implementação de expansão de fábrica, tem um monte de... E ouvi de amigas disso, né? E é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai ser muito julgado quando a gente decide empreender, quando a gente decide fazer uma transição de carreira, porque as pessoas, elas não entendem o que você está fazendo, não entendem muitas vezes por que você está fazendo, porque a dor é sua, por mais que elas amem você, por mais que elas acreditem em você, elas não enxergam, na verdade, o que está doendo muito, né? E muitos dos conselhos, na verdade, é como uma proteção, né? Elas têm medo que a gente se machuque. Mas ainda assim, não deixa de ser julgamento. Então eu fiquei, nos primeiros meses até falei para todo mundo, falei para minha família, falei para os meus amigos que eu estava começando a fazer um negócio novo, não sei o quê. E aí só recebi, assim, acho que vai de 90% críticas e 10% falando, não, vai lá, se der certo está tudo bem, se não der certo você volta, né? E para mim não tinha a opção de voltar, tinha a opção de fazer dar certo. E por 1 ano e 8 meses, eu fiz os 2 até que bati o salário, 3 meses seguidos, que é uma coisa que eu falo muito também, tem que estabilizar. Pronto, eu bati meu salário, eu bati o valor que eu queria e agora eu vou sair. Não, estabiliza e aí sai. Com direção, com plano, com rotina, porque eu não sei vocês, até quando eu já estava fora do corporativo, já tinha rotina estabelecida, eu vi aquele monte de tempo
Fazia um negócio em 2 horas, depois, de repente, eu tinha 10. Eu dei uma perdida ali, eu fiquei meio improdutiva, sabe? Mas todo crescimento gera muita responsabilidade, né? E eu tinha uma equipe grande, tinha muitas responsabilidades e também precisava estar em muitos eventos, precisava palestrar, precisava treinar, compartilhar meu conhecimento. Mas começou a ficar pesado demais quando eu tinha que abrir muita mão de muitas noites na minha casa. 3 vezes por semana eu ficava fora à noite. E eu já tinha o Gabriel, que é meu filho mais velho. E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso quando eu tiver mais filhos? E aquilo já voltou em mim. E é uma pergunta que eu sempre compartilho, que é, o que você está fazendo hoje está te levando para a vida que você deseja? E qual é a vida que você deseja? Porque às vezes a gente fica tão no automático e a gente esquece de olhar para a nossa vida e fazer um quadro de sonhos, fazer metas, planejar o crescimento, planejar não só as férias, sabe? Mas planejar onde você quer morar, com quem você quer morar, o bairro, onde seus filhos vão estudar, planejar tudo isso, as experiências que você quer ter. E nessa pergunta, a resposta deixou de ser sim. Então, eu decidi fazer outra transição, mas aí eu estava grávida dos gêmeos. E vieram 2 anos e meio de maternidade pura, assim, pura, sem trabalho, sem performance, sem nada, só sendo mãe, só, né, entre aspas, bem grande, porque acho que de tudo é a minha maior mentoria é a maternidade, toda certeza absoluta. E eu acho que a maternidade não é difícil, ela se torna difícil quando a gente não quer abrir mão do que a gente tem que abrir mão para sermos pessoas melhores para termos filhos. E quando os meninos estavam um pouquinho maiores, 2 anos, foram para a escola, os gêmeos, né? E as coisas aqui deram uma estabilizada, aí eu decidi entender o marketing digital. Entendi, estudei marketing digital americano, porque eu não me identifiquei com brasileiro. Ganhei dinheiro aqui. Não sei se eu tô falando demais, tá? Vocês também vão me direcionando aí. Ganhei dinheiro aqui. Foi bom ganhar dinheiro, é bom ganhar dinheiro aqui. Mas começou a me surgir um incômodo de que não era só isso. E nas minhas conversas com Deus, eu sou cristã, eu tinha certeza que não era só para eu ganhar dinheiro, só para eu aprender a, né, trabalhar com digital aqui. E até que Deus começou a me mandar outras mulheres pedindo mentoria. E eu não tinha mentoria, não tinha nada formatado. Não, mas como é que você fez? Como é que você fez a transição? Como é que você está organizando a sua vida? Como é que... E eu falei, tá bom, senhor, se o senhor quer, o senhor mande o caminho, então. E aí eu conheci a Mentorize, no final, outubro de 24, uma coisa assim. E formatei a minha primeira mentoria, que é a Nítida, que eu ensino mulheres a transbordarem o que elas têm para negócios que paguem elas muito bem. E depois veio a Rise, onde eu conheci a Olga, o acompanhamento, toda a parte de conteúdo, e surgiu a minha segunda mentoria, que é a CRI, para ajudar, guiar mulheres a traduzir valores, negócios em posicionamento, mas um posicionamento que esteja muito alinhado, não um posicionamento para viralizar, não um posicionamento para ser influencer, mas um posicionamento para realmente ser ponte do que elas resolvem para quem elas podem resolver, sem trair valores, sem marketês pesado, nada disso. E eu tenho mais um negócio, que são as consultorias financeiras. Eu sou sócia aqui. O meu ex-gestor, a gente nunca perdeu contato. E ele me perguntou, quando os meus filhos mais novos tinham 1 ano e meio, se eu não podia voltar a fazer alguns projetos para ele, algumas análises e tal. E deu tão certo que 1 ano depois ele me chamou para a sociedade, eu virei sócia e hoje a gente faz pesquisa de mercado, faz estudo financeiro para empresas do Brasil que querem vir para cá, querem internacionalizar. E faz expansão de negócios, valuation de empresas que já estão aqui nos Estados Unidos, que querem ou ser vendidas, né, ou abrir para investidor, ou então elas querem realmente expandir para outros estados, enfim. Então,
Isso tudo vindo da bagagem, desde a faculdade, desde quando eu vendi ovos de Páscoa, e é uma crença tão forte minha que a gente não é um período da nossa vida, a gente é a soma de tudo isso, e para mim, muitas mulheres só precisam um pouco mais de estratégia nesse olhar para transbordar aquilo que elas são muito boas em fazer. E aí ganhar dinheiro com isso. Excelente. E aí tá bem conectado com o que eu ia te perguntar, porque na tua fala tá super clara essa questão da transição ter sido uma escolha e não uma fuga, né? Que é um ponto que realmente traz essa virada de chave. E aí, agora, tu como mentora, né, com esses dois produtos super estruturados e que apoiam e suportam as mulheres que estão, né, que pensam em sair, ou já saíram também, de um corporativo, e estão com esse olhar para o plano B, pro plano de empreender. Na tua experiência, né, quais são esses olhares que tu citou e essas estratégias que esse profissional ele deve desenvolver durante o tempo que ele está no corporativo, atuando como um intraempreendedor, para chegar ao empreendedorismo próprio com clareza, posicionamento e preparação financeira, que é um ponto que tu também acabou de trazer. Em vez de chegar apenas, né, com a vontade de sair de algo que já não se sustenta mais, né, para não chegar naquele limite que a gente falou, não esperar dar esse gatilho para fazer a virada, e sim já construir essa virada antes mesmo dele acontecer. Conta pra gente aí, qual é essa sacada aí? Eu acho que quando a gente está no corporativo, olhar para a gente mesmo como um ativo nosso, não da empresa, um ativo nosso. Entender, por exemplo, feedbacks, o que as pessoas falam, às vezes em conversas assim de reuniões rápidas, de sentar na mesa do lado, o que as pessoas falam, o que as pessoas dão feedback para a gente. Nossa, você é ótimo em resolver isso. Nossa, você consegue conectar muito bem com as pessoas, você consegue transitar muito bem entre as áreas, você consegue trazer muita clareza nisso. Isso são habilidades que são nossas, não é do crachá. E prestar atenção nessas habilidades durante feedback de final de ano, durante conversas, e tomar posse dessas habilidades e entender como é que a gente pode elevar isso não só para estar dentro da empresa, mas para virar um negócio para a gente. Quem são os profissionais fora da empresa que são bons em conectar pessoas? Quem são os profissionais fora da empresa que são bons em resolver problemas, em reestruturar processos? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Onde vivem? Como é que elas levam o negócio delas? Como é que elas levam o conhecimento delas para o mercado? E olhar para isso de uma forma mais ativa, não esperar só que a insatisfação chegue num nível tão grande que, né, fala, não aguento mais. Mas começar de forma ativa mesmo. Como é que eu posso entender, olhar para mim como um ativo fora da empresa que posso levar valor e ganhar dinheiro com isso? Mesmo que seja assim, pouquinho, uma consultoria aqui, uma mentoria ali, uma orientação aqui. Eu tenho uma mentorada que a vida dela é muito louca, muito cheia. E ela está fazendo a segunda consultoria dela no ano, no final de semana. Começou com as empresas da família, dos irmãos e etc., de implementação de processos e tal. O irmão indicou para um amigo e agora um amigo está terminando e indicou para outro. Então, no ano, talvez ela vá fazer 4 consultorias. Mas o que ela está fazendo? Ela está construindo bagagem enquanto o primeiro posto não secou. De coisas que ela sempre ouvia dentro da empresa. Nossa, você é muito boa nisso. Nossa, ainda bem que você conseguiu resolver isso. E esses pontos vão ajudar qualquer mulher a olharem para fora, falar, bom, se eu sou muito boa aqui dentro nisso, eu posso ser muito boa aqui fora também. E essa estruturação, essa bagagem, a gente carrega, independente do crachá, independente se a gente está no escritório ou não. Uma das coisas que eu gostava muito de ver e fazer também é participar de projetos. Eu
né? Do mesmo jeito que eu me convidei aqui para a Olga, às vezes eu me convidava para um projeto dentro da empresa, para eu sair da minha zona de conforto, do meu departamento, do meu job description e, e entender o que as outras áreas estavam passando, o que eu poderia contribuir, o que eu poderia aprender, porque às vezes eu entrava em projeto, eu falava direto com diretores, ou se falava com o presidente. Então, como é que essas pessoas pensam? Por que eles chegaram até ali? Então, tudo são olhares de eu tenho um crachá, eu represento a empresa, mas o conhecimento é meu. Eu sou o ativo. Eu não sou da empresa, eu sou o ativo da minha vida. E como é que eu posso olhar e elevar as minhas qualidades para olhar para fora e falar, bom, tá bom, eu tenho essas, como é que eu levo essas qualidades para fora, então? Perfeito. Essa tua fala eu acho bastante forte, assim, e ficou marcada. Não é a primeira vez que tu fala isso, eu já ouvi várias vezes, que é que os talentos e as habilidades, elas não ficam só no crachá, né? Elas vão além do crachá. Então, é levar isso para fora. E, claro, é muito que tu traz dentro das tuas duas mentorias, né? Tanto da Nítida quanto da CRI, né? Que é realmente Uhum, mostrar isso em forma de negócios, né? Muito legal. exatamente. Obrigada. Imagina. Que legal, Dani. Tô cheia de insights aqui. Tu fala, eu vou criando um mapa mental, assim, muito inspirador essa tua abordagem. E vou sair um pouco aqui do protocolo da pergunta, porque eu queria fazer um comentário de uma percepção minha, assim, que é que eu gosto muito, quando tu traz que o que a gente viveu no mundo corporativo trouxe a gente até aqui e é parte do nosso portfólio e do nosso leque de habilidades que vai nos dar opções para frente. Porque eu passei pela experiência também de ir para um sabático, de repensar um pouco carreira, foi muito de leve, mas o que me incomodou nesse momento foi me conectar com o pensamento de que o mundo corporativo é tóxico e que é importante fugir e se libertar disso, né? Porque para mim parecia assim uma ingratidão com o que, porque a grande vantagem, uma das grandes vantagens do mundo corporativo é justo essa, a gente ser um profissional que acaba emergindo num mundo de muita qualificação profissional, né? Assim, as empresas que perseveram, elas realmente têm muito a ensinar, e se a gente entra e está imerso nisso, a gente realmente sai profissional, sai um profissional de muito gabarito. Então, sim, tem um valor. Eu acho muito bonito tu trazer no teu trabalho esse respeito a uma carreira corporativa, né? E a ideia de não fugir e que as coisas podem coexistir. E, e também acho um momento histórico importante, ao menos eu me vejo assim, agora é bem pessoal, assim, essa minha visão. Eu tenho 46 anos, tenho pensado muito na minha aposentadoria, porque eu já sou uma geração diferente, né? Quando eu olho para a geração anterior, para mim já não é o mesmo caminho de aposentadoria que é corporativo, previdência privada e Isso. aquela Não fazer velhice. nada. Aquela velhice que já não tem mais condição de sair de casa, assim, mais ou menos isso, assim, não sei como colocar numa palavra melhor, porque eu estou improvisando aqui, essa parte eu não tinha pensado. É, já é muito diferente, já não é mais linear, assim, né, Dani? A gente Não. já está muito mais florescendo ainda, né? É, Nessa saída do corporativo. Então, eu acho muito bacana essa história do plano B que tu traz, porque as carreiras, e mesmo nem pensando em aposentadoria, já pensando antes, né? As carreiras em barra, as carreiras em slash, que se fala muito agora, eu acho um barato, assim, porque também a gente que está no corporativo tanto tempo pode tranquilamente ter outras carreiras, né? Aí como que integrando toda essa questão de horários, como tu falou bem, mas também já se vê como profissional de outras carreiras. E esse pensar eu acho muito bacana.
Também gosto do quadro de sonhos. Ui, não sei se foi assim que tu falou, quadro de Foi quadro de sonhos. sonho. E agora compartilhando, por isso que assim, eu não tenho uma pergunta para te fazer, eu tô quase pedindo uma gratuita aqui. Compartilhando uma mentoria gratuita. Compartilhando o quadro de sonhos, é muito legal fazer isso. Eu agora fiz uma mudança e literalmente na semana passada eu tirei da caixa o meu mural de sonhos. E ele tá todo realizado. É muito louco isso, né? É Eu muito olhei para louco, né? ele, porque fazia 6 meses que eu não olhava para ele, porque ele tava na mudança. E eu olhei, eu digo, gente, eu fiz tudo que estava ali. E quando eu fiz, eu pensei, eu nem tinha um plano, assim, vou botar isso agora, mês que vem eu já tenho um acionável para chegar lá. Não era uma coisa assim tão engenheira, né? Estruturada, Não não era uma tinha uma engenharia, estrutura. assim. Não tinha uma estrutura, era um desejo. Eu digo, gente, eu vou ter que tirar tudo do quadro e fazer um quadro novo. E o poder que isso tem, né? Eu acho isso muito legal. Mas o quadro nem é isso, né? O quadro não é planejamento, né? Até onde eu Não. entendo. O quadro Sim, é bem esse sentimento que tu falou, Dai. É tipo, é botar o que tu sonha, né? O eu que que tu, o tenho, que que- no meu quadro de sonho, eu tenho os dois. É, eu faço meu quadro de sonhos por áreas, né? Minha família, o que eu quero para os meninos, como é que eu gostaria que o desenvolvimento deles fosse, até esporte que eu gostaria que eles fizessem, as viagens que eu quero pra gente, ah, como é que eu quero meu relacionamento com o meu marido. Então, eu coloco coisas ali, coisas que eu preciso me desenvolver para ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, relacionamento com Deus. Então, eu tenho as áreas e os quadros. E eu aprendi a fazer quadro de sonhos, e para mim foi o jeito que funciona bem, com curtíssimo, né? Curto e médio prazo. Então, 3 e 5 anos. Tanto é que os meus filhos, eu coloquei em 2017, que em 2025 seria o meu terceiro filho. E Deus mandou tudo de 2021, né? Uma barrigada só, vieram 2 crianças. Então, risquei ali. Mas foi um sonho de 2017. Então, eu acho que tem os dois, e eu estudo muito cocriação, estudo muito sobre o universo, estudo muito. Seria outro podcast para entender como é que a gente também não tem que controlar tanto. A gente quer controlar muito as coisas, quer controlar como é que a nossa vida vai, a nossa agenda. E empreender me trouxe muito dessa flexibilidade, de entender que nem tudo sai perfeito. E a maternidade trouxe isso mais ainda, né? Nem tudo sai perfeito, nem tudo sai como a gente planejou, mas ainda assim olhar o que está acontecendo de bom, e mesmo as coisas que não foram tão boas, como elas são feitas para modelar a gente, para preparar a gente para outras coisas. E eu sou fãzaça, meu filho mais velho faz quadro de sonhos, eu faço quadro de sonhos, para mim é jogar, externalizar sem filtro, porque tem uns sonhos assim nossos que são muito, alguns amigos sabem, eles falam, não, vocês são loucos, são muito diferentes. Mas externalizar e deixar e confiar, né? O universo, Deus, fala assim, ó, isso aqui são os meus sonhos. Se for do seu agrado, pode trazer que eu vou fazer minha parte também. Eu sou muito, você falou eu sou muito fã de quatro sonhos, nossa. Todos os anos eu olho e falo, não, peraí, deixa eu ver se tem que ajustar alguma coisa, não, e bola pra frente. Mas sem pirar, entendeu? Sem ficar. eu confesso que, com uma boa pragmática que sou, né? Foi um desafio fazer. Porque é exatamente o que a Dai comentou ali. É tipo, na hora de fazer, eu comecei a me ver planejando mais do que sonhando, sabe? Do que Uhum, pensando sem filtro. Mas isso aqui não faz nem sentido, gente. Não, não, né? E aí eu ter que me policiar para tirar esses filtros, tirar essa visão a mente e fazer racional, e fazer uma coisa que realmente seja para inspirar a alcançar, né? sim, Então, sem filtro. As coisas mais loucas, assim, tem umas coisas que a gente colocou que é muito. Não, você tem certeza? Tenho. Se a gente puder realizar, a gente vai realizar. Adorei. Essa é uma boa dica, uma boa dica. E,
E Dani, eu queria saber, assim, de curiosidade, por que que tu escolheu ajudar mulheres a achar o seu propósito? Nossa, isso tem muito a ver com o que eu acredito da presença da mulher em casa. Acredito muito na presença da mulher em casa. Hum, Acredito muito no papel dela, principalmente na vida dos filhos. Isso ficou muito forte quando a gente veio para os Estados Unidos, porque a gente não tem família aqui, né? A minha cunhada mora a 1 hora daqui, mas ela também está aqui há 20 anos, ela tem uma vida já construída. Então não tem a rede, a vila, né, que a gente ouve tanto. E para mim, isso também assim, é muito pessoal, é um pilar muito forte meu. Eu sei que a minha presença aqui em casa, com as crianças, né, a minha agenda disponível para eles, a minha flexibilidade para eles, é o que vai fazer, óbvio, junto com meu marido, com o que a gente acredita, os valores que a gente compartilha, mas é o que vai formar homens bons. Então, a gente olhar para essas crianças com a responsabilidade de que eu coloquei no mundo e eu tenho que participar ativamente da educação deles. Olhar mesmo e ter tempo mesmo e dedicar mesmo para todas as terapias que tem que fazer, da presença, de sentar e comer junto. Mas você não faz isso dentro de um corporativo. Você não consegue. Então, como é que eu ajudo as mulheres a descobrirem os talentos delas, a ganharem dinheiro com o negócio delas, para que elas também possam escolher, porque eu tenho mentorada que não é mãe, mas elas podem escolher para onde vai a atenção delas, o ritmo que elas colocam na vida, e não deixar só a vida ser ocupada por compromissos que não são prioritários para elas. Então, nasceu da minha maternidade, do meu desejo de priorizar os meus filhos, priorizar a criação deles, priorizar. E também estudei estoicismo para criações, setênios e tal, para formar homens bons para o mundo que a gente vê que está muito, às vezes, muito desconectado, sabe? E isso já era desde quando eu ainda não era mãe. Eu queria ter a escolha de se eu quisesse ficar em casa com os meus filhos, eu ficasse. Se meu filho ficasse doente, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha que ver cara feia de ninguém, nem cobrança de ninguém. E eu pudesse ter essa escolha, essa liberdade, entendeu? E eu quero que as mulheres que tenham esse desejo de ter a escolha também ganhem dinheiro. Sejam bem remuneradas, sejam reconhecidas, se reconheçam de tudo que elas já fizeram na vida. E elas podem continuar fazendo, talvez num ritmo diferente, talvez numa intensidade diferente, porque também não é um romantismo. A gente, quando a gente é mãe, a gente decide assumir este papel de mais presença, de abrir mão da agenda, de abrir mão de crescimento profissional, a gente deixa de performar em áreas que a gente performaria muito bem. Mas com a escolha, eu escolhi. E eu sei que uma transição estruturada dá poder de escolha também. E aí veio uma coisa que eu sei que é uma fortaleza minha, de olhar para a bagagem, entender o que a mulher gosta, entender os valores, o que reflete, o que vibra dentro dela, transformar isso em negócio e colocar no mercado. E aí junta talento, habilidade, valores. Muito lindo. super interessante. Adorei. Inspirada fiquei. Uhum. Bom, vamos, né, para o nosso final, né? Queria agradecer a presença. Ah, foi, como tu falou, foi um oferecimento, mas quem é o premiado somos nós, né? Sem dúvida. Porque quando tu veio a mensagem, eu fiquei mais feliz ainda. E quando contei para a Dai, né? A Dai junto ficou super feliz com a oportunidade de poder te conhecer um pouco mais, né? De poder conhecer a tua história, de conhecer teus projetos, de conhecer como tu pensa, o que tá nessa construção toda que é a Dani, né? Então, obrigada por dividir isso com a gente. Obrigada por ser tão leve e tão transparente, né? E, de novo, tão generosa de trazer isso
para que a gente possa também dividir com outras pessoas, né? Acho que essa é uma das virtudes grandes que tu tem, já falei isso pessoalmente, que é a questão de ser generosa, né? De ser curiosa, sim, de aprender muito, mas de principalmente dividir sempre, né? Então, muito obrigada. Imagina, eu que tenho que agradecer. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Fiquei super feliz quando você falou sim. Falei pro meu marido, eu vou gravar um podcast. Ele ficou assim, você queria tanto, porque tá no meu quadro de sonhos, tá? Gravar um podcast. Você queria tanto. Eu falei, não, vê a Que oportunidade legal. e é uma coisa que eu acredito demais. Você declara o seu desejo, se movimenta, mas sem controlar, sabe? Então, eu estou muito agradecida por estar aqui. Foi muito gostoso, foi muito leve, foi muito legal. Muito obrigada, de verdade. Que legal, Dani, obrigada. Tava no nosso quadro de sonhos ter um podcast, então funciona mesmo. E saio super inspirada dessa conversa, mas não queria deixar de te mas eu acho que até parabenizar, sabe, parabenizar pela primeiro pela coragem e depois por querer ser um agente de mudança na vida das mulheres, pensando nas Muito gerações obrigada. futuras, isso é muito legal. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E assim Temos um programa, encerramos. Olga. Temos um programa. E assim encerramos mais um episódio do podcast Elas em Movimento na Liderança Feminina. E mais do que trazer respostas prontas, a nossa ideia é provocar reflexão, ampliar perspectivas e gerar conversas que façam sentido para o mundo que estamos construindo. Seja ele nas carreiras, nas lideranças, nas relações profissionais, nas relações pessoais. Ele é amplo. Obrigada pela tua companhia até aqui e até o próximo episódio.